sobre ergonomia e acessibilidade, né? A gente já falou, eu já conversei com vocês sobre isso, quando a gente estava trabalhando ao C4 de projetos residenciais, aí eu pedi para vocês fazerem aquele exercício, né, que vocês tinham que escolher um ambiente da casa, ver a melhor forma de ergonomia. O que eu vou abordar hoje vai ser algo um pouco diferente, voltado exatamente para ambientes comerciais. Então, quando eu falei um pouquinho de acessibilidade, eu falei muito pouco, muito pontual, porque a residência, ela não tem obrigação de atender a acessibilidade, até porque a residência só se você tiver um cliente que tem alguma deficiência, ou um idoso, que você precise de adaptação, mas não existe uma lei que obriga o atendimento. Já edifícios comerciais e corporativos têm pontos, sim, que a gente tem que obedecer e que são importantes e a gente precisa, então, atender. Então, eu vou compartilhar minha tela para eu poder entrar na apresentação da aula de hoje e a gente, então, começar o assunto. Deixa eu só admitir que tem alguém entrando. Vocês estão vendo minha tela compartilhada? Sim. Sim? Ok. Então, vamos lá. Márcia, licença. Sim. Acabei de entrar. A Rafa não está conseguindo ter acesso. Ué, por quê? Tá aparecendo uma imagem para ela. Deixa eu verificar. Eu também não estava conseguindo pelo celular, gente. Eu só consegui pelo notebook. Pelo celular eu não estou conseguindo. Eu só consegui entrar baixando o aplicativo. Ela baixou o aplicativo. Mas não precisa baixar não, viu? Eu precisei baixar o aplicativo. Baixar o aplicativo. Pelo celular eu só ia conseguir baixando o aplicativo também. Direto não estava entrando. É estranho, porque é para entrar pelo link, ele deveria entrar. Eu falo isso porque eu estava até comentando com o pessoal que eu conheço, eu mexo bem no Teams, sabe? E eu uso isso para outros lugares também, e normalmente as pessoas conseguem entrar. Mas eu acho que ela está no aplicativo. Ela está no aplicativo, ela tentou baixar dos dois jeitos e não conseguiu acesso. Peraí, deixa eu... Vou mandar mensagem para ela aqui, só um minutinho, vamos ver se... A maioria entrou pelo... Vocês entraram pelo link, não foi? Entrou pelo link, mas pelo notebook. Eu não consegui entrar pelo celular, eu só consegui entrar pelo notebook. Eu entrei pelo celular, eu entrei pelo link, mas eu tive que baixar o aplicativo. Peraí, eu tô tentando aqui. Ela falou que instalou o aplicativo, então ela deveria, com certeza, conseguir entrar. Peraí. A Júlia acho que caiu e entrou de novo. Ela está no celular. Vou tentar, deixa eu ver se eu consigo convidar ela para entrar. Peraí. Professora, está me ouvindo? Estou ouvindo. Eu perdi alguma coisa aqui. A minha internet está ruim, eu não tô ela está caindo toda hora. Eu ia começar a aula, mas nós estamos tentando ajudar a Rafa a entrar, porque ela está fora. Ah, tá. Deixa eu ver se eu consigo. É que ela não entrou aqui. Eu não consigo inserir ela. Peraí. Ela conseguiu agora, estou admitindo. Beleza, vai dar certo. Rafa, conseguiu? Consegui. Beleza, então. Então, vamos lá. Vou compartilhar minha tela para a gente começar, tá bom? Opa. Bom, gente, nosso assunto, então, é ergonomia e acessibilidade para áreas comerciais e para corporativos, né? Quando a gente fala corporativo, são esses ambientes dentro de torres de escritório, tá? Como eu disse, a gente já estudou um pouquinho, quando a gente desenvolveu o projeto residencial, um pouquinho não, sobre ergonomia até que a gente estudou bastante, né? O que a gente falou um pouquinho menos foi sobre acessibilidade.
Se vocês puderem fechar o áudio, porque dá eco quando... Isso, obrigada. Agora nós vamos falar um pouquinho nessa área de escritórios corporativos e comerciais. Então, eu queria passar para vocês primeiro duas normas. A primeira norma é a 9050, que eu já falei da outra vez também. Ela fala sobre acessibilidade e sobre os tipos que são considerados como portadores de necessidades especiais, porque muitas vezes a gente acha que é só o cadeirante, mas a gente vai ver pela norma que não. E a norma é bastante extensa, trata sobre muita coisa, e aqui eu vou dar um apanhado daquilo que é importante, então, para esse tipo de projeto. A segunda norma que eu queria passar para vocês é essa norma que é uma outra NBR que fala sobre móveis para escritórios, especificamente sobre mesas. Ela passa as alturas, as características físicas, as características dimensionais para mesas de escritório. É uma norma bastante interessante também. E toda empresa que vai criar móveis, criar mesas de escritório, ela precisa obedecer, então, essa norma. Então, o primeiro espaço que a gente vai falar é o escritório, né? Dentro da área comercial, é escritório. Quando a gente analisa essa norma, a gente vê que tem 3 tipos de mesas de trabalho. O primeiro tipo é a mesa fixa, né? Aquela mesa em que os pezinhos dela são fixos e não dá para movimentar. Ou seja, quando eu opto por uma mesa desse tipo, eu sei que ela vai ficar fixa naquele local que eu instalei. O segundo tipo é a mesa móvel, aquela que tem sistema de rodízio, ou seja, rodinha, e que uma eventual mudança eu consigo alterar a sua localização dentro do ambiente de trabalho. E a terceira, então, é uma mesa regulável, que é aquela mesa que eu consigo aumentar ou diminuir a altura do tampo. Essa mesa pode ser junto com a mesa de rodinha, ou seja, junto com a mesa móvel, ou junto com a mesa fixa, depende do tipo de base dela. A gente pode enquadrar, por exemplo, as pranchetas que têm altura de regulagem como uma mesa móvel, tá? Além da questão da mobilidade, né, eu também tenho outro tipo de mesa, que são os tipos de mesa. Então, eu posso ter a mesa de trabalho, que é a mesa que realmente eu uso para fazer todo o meu trabalho, independente de qual é o ramo de atividade. Eu tenho as mesas de reuniões, que eu preciso considerar, e aí os clientes de vocês são clientes bastante diversos, mas muitos deles talvez precisam de uma mesa de reunião, e a gente precisa entender se é uma mesa grande, se é uma mesa pequena, se é uma mesa que pode ser junto com a própria mesa de trabalho, ou se precisa ser um ambiente separado. Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração. E a terceira é a mesa auxiliar. A mesa auxiliar é aquela mesa que vem ou do lado, ou estende, ou normalmente ela faz um L na mesa de trabalho. E também existe uma classificação a respeito da altura, largura e profundidade. Então, olha só, eu tenho os 3 tipos de mesa: mesa de trabalho, mesa de reunião e mesa auxiliar. A gente pode observar que nem todas têm a mesma altura. Então, quando a gente fala de altura, a mesa de trabalho e a mesa de reunião, o ideal é elas estarem entre 72 e 75 centímetros. Professor, eu preciso escolher uma mesa pronta, né? Uma mesa de um fabricante? Não, você pode projetar a mesa, né? A gente faz muito isso, faz marcenaria. Mas você precisa, com certeza, saber dessa norma, para que você projete, então, essas mesas com ergonomia. Já a mesa auxiliar, ela pode até ser mais baixa. Quando ela está em L, às vezes ela tem a mesma altura, ela obedece à mesa de trabalho, mas às vezes ela pode ser uma mesa mais baixa, sim. Mas o máximo está sempre em 75 centímetros, 750 milímetros, né? Bom, falando agora sobre largura, eu tenho a mesa de trabalho, a mesa de reunião e a mesa auxiliar. De novo, mesa de trabalho, eles não põem largura máxima. Eu vou falar um pouquinho a respeito disso mais para frente. A norma não cita a largura máxima. A largura mínima considera para uma mesa de trabalho 80 centímetros, 800 milímetros. Por quê? Considerando que não é um trabalho em casa, né? Não é um home office, é realmente uma pessoa que exerce esse trabalho profissionalmente, não é um hobby, né? É um trabalho que ela vai fazer todos os dias. Então, é importante que essa mesa
tem 800 milímetros, pelo menos, para que ela tenha espaço para colocar um computador. Hoje a gente usa notebook, mas você pode ter duas telas. Eu, por exemplo, trabalho muitas vezes com duas telas. Para fazer projeto, ajuda demais. Então, quanto mais largura eu tiver, né, mais espaço eu vou ter na minha mesa. Isso é o mínimo, gente, porque 800 milímetros é uma largura bem pequenininha, né, para uma mesa. Mesa de reunião, 1,20, ou seja, 1.200 milímetros, né? E mesa auxiliar, 50 centímetros ou 500 milímetros. Então, aqui são as larguras. A gente vai ver um desenho daqui a pouco. E a profundidade? 60 para mesa de trabalho, ou 600 milímetros, indo até 1,10 m. Mesa de reunião, 800 a 1.250. Mesa auxiliar, de 500 a 750. E aqui é uma profundidade considerando usar o computador. Ou seja, se eu tenho 60 centímetros, 600 milímetros, não é muito confortável para usar o computador. Não sei se vocês já tiveram essa experiência de ter um tampo de 60 centímetros para colocar o computador. Ele é bem pequeno na profundidade. Então, o ideal mesmo é que a gente possa usar uma profundidade de 750, pelo menos, 75 centímetros. Falando ainda da mesa, a gente tem aqui um desenho que ajuda a gente a entender bem essa questão da mesa. Ó. Aqui tem a imagem lateral e a imagem frontal e a altura. Então, o H1 é a altura de cima do tampo ao piso, tá vendo? Que a gente falou de no mínimo 720 milímetros, ou 72 centímetros, e máximo de 75. A largura da mesa é esse L1, ó, a largura, que a gente falou em 800, que é 80 centímetros, que eu falei que é bastante pequeno, na minha opinião. A profundidade, que é o P1, 600, tudo isso para mesa de trabalho, tá? Altura livre sobre o tampo, ou seja, o tampo existe uma espessura. Então, não adianta eu obedecer só o H1 e eu esquecer dessa altura. Eu preciso ter uma altura garantida. Essa altura, no mínimo 660. Então, eu posso ter uma gavetinha por baixo? Posso, mas eu preciso estudar essa relação dessa altura. Profundidade livre para os joelhos. Às vezes eu tenho um gaveteiro aqui, ou eu tenho um equipamento, alguma coisa que é aqui no fundo. Então, a profundidade para eu colocar o joelho, que é esse B, precisa no mínimo ser 45 centímetros. E para os pés, 57. É muito desagradável quando a gente senta numa mesa e não tem espaço para a gente colocar o pé. É bastante desagradável, né? E a largura para as pernas é esse E. Então, se eu tiver um gaveteiro, eu preciso aqui ter garantido pelo menos 60 centímetros. Isso é a ergonomia de uma mesa de trabalho dentro do escritório. Tudo bem até aqui, gente? Sim. Ok. São bastante números, mas tudo isso já está lá no Classroom para vocês consultarem. Professora, eu não entendi o lance do tampo. Altura livre sobre o tampo. Sim, o tampo ele tem uma espessura, madeira, certo? Sim. Esse tampo eu posso fazer um tampo simples, ou eu posso fazer um tampo de madeira com vidro em cima, eu posso fazer um tampo com uma gaveta embaixo, uma gaveta para papel sulfite. Então, além de eu obedecer esse H1, que é no mínimo 72 centímetros, eu preciso garantir que embaixo do tampo eu tenha 660, que é 66 centímetros. Entendeu? Então, eu tenho aí 6 centímetros para brincar, entre 660 e 720. Ok? Ok. Tá? Bom, algumas dicas, então, a partir do que a gente já ouviu sobre ergonomia e alguns outros aspectos que eu vou trazer aqui dentro dessa questão de escritório. E para escolher mesa e cadeira, verifique se os modelos possuem regulagem simples, principalmente a questão da cadeira, porque a cadeira, para trabalho, ela precisa ficar numa posição bem confortável, em que eu apoio os meus cotovelos na mesa.
E aí, às vezes, essa cadeira pode ser compartilhada, né, com outras pessoas. Então, se eu tiver uma regulagem de levantar e abaixar a cadeira, regulagem de encosto, isso ajuda bastante até o próprio usuário a mudar a postura. Então, uma hora que ele estiver mais relaxado, lendo um livro, ele pode, então, relaxar e aproveitar essa questão de regulagem da cadeira. Então, aqui, esse tipo de cadeira que eu digo, que tem regulagem nas costas, tem regulagem na altura. Já esse tipo de cadeira não tem regulagem, mas a gente vê aqui na foto que a de trás tem regulagem e aqui é para o cliente. Então, é importante vocês observarem o tipo da cadeira antes de escolher. Caso a mesa esteja afastada da parede ou de alguma divisória, considere espaço suficiente para deslocamento. Então, assim, por exemplo, aqui eu tenho uma mesa e tenho uma divisória aqui, né, com um balcãozinho. O mínimo confortável é 80 centímetros, porque eu tenho cadeiras que têm os pés maiores, cadeiras que têm os pés menores. 80 centímetros vai me garantir fazer esse giro, sair e entrar sem maiores problemas. Então, eu pus tanto a dimensão aqui, desse aqui, quanto desse aqui, que é até o caixilho, o vidro, e desse até o painel, que é para o cliente sentar. Então, aqui, no mínimo, 80 centímetros. Se existir algum mobiliário atrás, é importante que, se houver circulação de outras pessoas para acessar, então, por exemplo, aqui, ó, eu tenho uma impressora. Nessa imagem, outras pessoas acessam esse espaço para pegar algum documento aqui. Então, eu preciso pelo menos ter 1,20 m. Se for só o usuário desse espaço, eu posso reduzir para 1 metro. Por quê? Por que 1 metro e não 80 centímetros? Porque provavelmente esse móvel vai ter porta, eu vou precisar abrir. Se eu deixar 80 centímetros, a hora que eu viro a cadeira para pegar, a rodinha da cadeira não entra embaixo da mesa, porque as costas da cadeira, o encosto que vai encostar aqui, né? A hora que essa cadeira girar, o encosto bate aqui, eu preciso ter um espaço hábil para abrir uma porta de um gaveteiro, abrir uma gaveta. Então, o mínimo 1 metro ou 1,20 m se outras pessoas acessarem. Tudo bem? Sim. Ok. Um bom livro para a gente consultar quando a gente fala um pouco de projetar espaços. Eu já falei um pouquinho dele, esse livro Neuffer. Esse livro é um livro bastante conhecido dentro da arquitetura. Eu fiz algo que por acaso eu recebi de um amigo o livro em PDF e eu disponibilizei para vocês, porque a gente, né, nesse tempo de pandemia foi liberado a gente disponibilizar o livro, né? E eu disponibilizei. É um livro que vale a pena vocês guardarem. Ele é muito antigo. Então, vão ter algumas coisas, por exemplo, se você for olhar o espaço de escritórios que está sendo projetado, vocês vão ver que eles falam em máquina de escrever, em algumas coisas muito antigas que a gente não tem mais. Mas, ainda assim, muita coisa lá é interessante. Então, ela vai falar de área de saúde, de área de vestiário, de tudo que vocês imaginarem tem lá dentro. Então, vale a pena a consulta, tá? Aqui eu tirei alguns croquisinhos. Por exemplo, isso aqui é um croquis dentro do livro Neuffer. E aqui ele está mostrando uma cadeira corrente, ou uma cadeira giratória, uma cadeira giratória e rodante, que é a que tem rodinha, né? Aqui giratória é só o assento que gira, né? Ou antigamente se usava muito esse tipo de cadeira, que ela era presa aqui na mesa e girava. Então, ó, aqui no mínimo você precisa de 70 centímetros, nesse aqui 60, nesse 65. E hoje em dia a gente tem cadeiras até maiores, então por esse motivo que eu usei a questão de 80 centímetros. Mas lá nesse livro tem muita referência de espaço, que às vezes a gente fica com dúvida e vale a pena então a gente consultar. Falando agora sobre a altura da mesa e da cadeira. A gente já viu que a mesa tem que ter 72 e 75 na superfície, mas não adianta eu escolher a mesa e não escolher a cadeira compatível. Então, aqui tem uma referência, ó. A cadeira precisa estar no máximo, 47 centímetros do chão, no máximo. Quando essa cadeira está mais alta, a gente precisa ter um apoio para o pé. Eu, por exemplo, que sou muito baixinha, para mim, 47 centímetros é muito alto. Eu preciso de apoio para o pé, quando tá 42 centímetros, eu já preciso. Nossa, eu vou medir o meu agora, porque eu tô ficando com o pé para cima também. É muito desagradável. Prof, inclusive, você sabe, eu tava procurando, só aproveitando o gancho, gente, apoio de pé,
Você sabe dizer qual que é melhor? Porque eu vi vários tipos, tipo, de plástico, tem de inflável, tem tipo almofada. Ó, Raíssa, os que eu já usei, que eu gosto mais, é um que a base é ferro, em cima onde pisa é plástico, e ele tem uma inclinação ajustável. E travou. Então, conforme você... Travou? Tá vindo ou não? Alô? Vocês estão me ouvindo? Ai, Sim. Tá. a Eu minha... não canso o chão quando eu tô na minha cadeira. Eu tenho que ficar, ou abaixar. Então, mas é ruim. Isso dá muito... Lembra quando eu contei um pouquinho na outra Até sobre ver ergonomia? Eu falei para vocês essa questão de que a ergonomia surgiu para estudar um pouco o problema que faz no corpo, né? E é exatamente isso. A hora que a gente usa um móvel que está fora do nosso padrão ergonômico, eu vou falar um pouquinho sobre o homem padrão daqui a pouco, isso prejudica a nossa saúde. Então, a gente precisa entender, né? Não por exemplo, eu desenhei Essa medida é do assento, a parte de cima, onde encosta. De cima. De cima até o chão. Nossa, tá alto aqui. Então. Tá errado. Tá errado. Então, é bom a gente saber disso, porque quando você vai procurar uma cadeira, se ela tiver o ajuste, você tem mais flexibilidade para projetar. Se ela não tiver o ajuste, você precisa entender essa relação de chão com cadeira. É importante a minha cadeira tem isso. o ajuste, só que a mesa acho que tá um pouco Muito alta. Pode ser. A minha mesa é alta e a cadeira tem ajuste, mas eu não gosto de ficar flutuando, eu gosto de encostar o pé no chão. Então, mas Entra apoio. Só que se você abaixa muito a cadeira para encostar o pé no chão, Carol, você não apoia os braços, o cotovelo, e aí dá outro problema na coluna. Então, às vezes é melhor subir a cadeira e comprar um apoio de pé. Porque isso, ainda mais quem fica muitas horas no computador como você fica, é importante fazer isso. Ainda mais no notebook, né? Que daí ainda... Sim, com certeza. Pode colocar a caixa de sapato para paliativo? Ajuda, né? Mas tá vendo, ó, a base tem que ter mais ou menos 20 centímetros. Então, precisa ver se quando você colocar te ajuda, entendeu? Certo? Certo. Questão da profundidade da bancada. A gente viu que a profundidade mínima era 600 milímetros, 60 centímetros, indo até 75 para colocar algum equipamento. A mínima, então, 60. E a máxima, 1,10. Porque mais do que 1,10 também você não alcança. Então, não adianta fazer uma mesa tão profunda que você não vai conseguir pegar nada. Eu coloquei, assim, esse croquis, que foi um estudo que foi feito de alcance de mão num homem padrão, né, dentro da ergonomia. Então, a gente já vê aqui que o alcance direto é de 35 a 45 centímetros. Isso o alcance sem esticar muito os braços, a área que a gente trabalha com conforto, vamos dizer assim. O alcance máximo, esticando o braço, vai de 55 a 65 centímetros. Então, se eu tenho uma profundidade maior do que 80, 90 centímetros, na realidade eu não alcanço muita coisa. É claro que para o computador eu só preciso alcançar o teclado, então eu posso considerar mais a espessura do computador. Se for um notebook é fininho, mas se for um computador maior, pode ter uma tela maior, que ocupa mais espaço e tudo. Mas mais do que 1,10 não vai utilizar. E por aqui também a gente consegue ver mais ou menos o alcance também da largura, né? Então, quer dizer, 1,60 m é onde eu não, que eu sou muito pequena, né? Mas onde a maioria do homem padrão alcança as duas laterais. Mais do que 1,60 m não quer dizer que você não possa projetar, mas não é a área direta de trabalho. Vai ser aquele lugar que a pessoa vai colocar impressora, que vai colocar sulfite, vai colocar outras coisas que estão em segundo plano e que ela pode pegar para trabalhar quando precisar. A questão, o segundo espaço, bom, acho que da questão de escritório ficou claro. Então, a gente tem altura, largura e profundidade, para a gente olhar da mesa de escritório, a questão de analisar a cadeira e a altura da cadeira e o tipo das cadeiras, ok? Falando agora sobre recepção. Recepção, normalmente, ou tem uma mesa, que é como a mesa do escritório, que a pessoa atende a pessoa sentada, mas o mais comum é ter um balcão de recepção. Se esse balcão for para atendimento de público sentado, a gente segue a mesma recomendação de mesa de trabalho, mesma altura, mesma profundidade, muito parecido.
Mas toma cuidado com a profundidade. Por quê? É muito chato quando a gente vai ser atendido e a nosso joelho bate no joelho da atendente, é ou não é? Gera um super desconforto. Isso, eu acho que todo mundo já passou por essa por essa situação, né? Eu já passei várias vezes. Então, se você for usar uma mesa que é aberta por baixo, que a atendente vai atender de um lado e do outro, estuda aquela questão do espaço que precisa do joelho, para que você considere um joelho de um lado e do outro, para que eles não se esbarrem. Caso o balcão seja para atendimento de público em pé, olha só, dentro de público, trabalhar em pé, né? Ou seja, a atendente normalmente usa uma banqueta para trabalhar, para sentado, mas o público vai ficar em pé, vai ser atendido em pé. Para trabalho de precisão, você precisaria ter essa altura entre 1 metro, 1,10 m. Já para trabalho leve, 90 a 95. Então, eu coloquei aqui entre 95 e 1,10 é a altura desse balcão de atendimento. E se a gente for procurar no mercado os balcões existentes, a gente vai ver que eles modulam entre essas alturas. Então, eu até trouxe aqui, né? Por exemplo, aqui, ó, um balcão padrão 1,10, tá vendo? O outro balcão 93. Então, não foge muito disso. Normalmente, ele tem a parte mais baixa, que é onde a pessoa vai trabalhar, a recepcionista, né? A pessoa que trabalha na recepção, e a parte mais alta que recebe, então, o público em pé. Novamente, você não precisa escolher esse balcão pronto, você pode projetar esse balcão. É o mais comum até que a gente faz, porque os modelos existentes no mercado são normalmente bastante feios. Então, a gente costuma projetar. Falando um pouquinho sobre como usar poltronas, sofás ou cadeiras para recepção. Cuidado! Você pode usar qualquer modelo de sofá, cadeira, só se lembre de prestar atenção quando a gente leu, eu coloquei aqueles textos a respeito do conforto, bem-estar, sobre sofá, sobre cadeira, que a gente discutiu um pouco sobre cadeira. Eu até comentei que as cadeiras modernas eram boas, mas não eram tão confortáveis, houve uma discussão a respeito disso. Então, toma um pouco de cuidado, que tem alguns tipos de poltronas ou cadeiras que são difíceis de levantar. Então, você senta bem, mas você levanta com dificuldade. Se você for um consultório que atende muito idoso, por exemplo, isso é um grande problema. Então, pense um pouco a respeito disso, o que você vai colocar. Se é um lugar que vai atender criança, por exemplo, pense um pouco no material, porque criança às vezes sobe com o pé, mesmo que criança às vezes não aguenta esperar, a pessoa atrasa o atendimento. Então, pense um material que é mais fácil de limpar, a cor que às vezes é mais fácil de manter bonita, limpa, e tome cuidado com o espaço, né? Então, para as pernas não baterem, eu pus aqui um desenho, toma cuidado para não ficar muito próximo, para as pernas não ficarem batendo um no outro, para você não interromper uma passagem de uma pessoa. Eu, por exemplo, outro dia fui num consultório, antes do corona, né? E você sentava numa cadeira, o próximo que tinha que vir para sentar nas cadeiras que estavam vagas, você tinha que encolher a perna, porque a pessoa não passava. Isso é bastante desagradável também. Então, tem que sempre pensar em como vai ser a circulação das pessoas. Outra coisa importante... Oi, pode falar. A altura da cadeira, da poltrona, para a pessoa mais velha, é um pouco mais alta do que o normal? Tuca, não necessariamente é a altura, é o tipo de poltrona, porque às vezes a poltrona tem uma altura boa, mas você senta, ela afunda, sabe? Aí quando afunda que é difícil da pessoa levantar. Então, assim, normalmente o idoso, essa cadeira aqui, ó, que tá nessa foto, é legal para quem é idoso, porque ela tem esse braço de madeira. Braço, né? Então, ele apoia e levanta bem, entendeu? Já essa aqui com o pé central é péssima, é ruim para uma pessoa assim. Ela pode tirar, né? Oi? Ela pode tombar até. Porque ela só tem um pé no meio. E para lugar que atende criança, elas adoram esse, porque elas ficam girando. É bem bacana mesmo. Já vi várias fazendo isso. Né? Uma opção é fazer, assim, uma poltrona fixa, como essa da foto, e aí você tem que estudar a relação da altura, tudo aquilo que a gente falou. Bom, cuidado também para você dimensionar a quantidade de assentos pela quantidade de pessoas que vão existir, né? Naquele lugar, porque
Como que eu sei? A quantos assistentes? Pergunta para o seu cliente, quantas pessoas você atende? A quanto... você atende um cliente, por exemplo, uma nutricionista. Eu normalmente vai a mãe com uma criança, ou vai ela sozinha, 2, 3. Mas qual é o tempo de atraso? Porque às vezes ele atende um a cada meia hora, mas ele atrasa pra caramba. Aí fica aquela recepção cheia de gente e não tem onde sentar. Vocês já passaram por isso? Eu já passei várias vezes. Péssimo. De eu chegar num médico, a pessoa tá super atrasada e eu não tenho onde sentar, com o bebê no colo, assim, quando minhas filhas eram pequenas. Então, é muito desagradável. Então, a gente tem que pensar, tentar, né, de tudo quanto é forma, melhorar e o conforto das pessoas, tá? E aí, então, eu pus assim, tome cuidado com o tamanho, né, dos espaços. O sofá de 2,5 metros, cabe 3 pessoas confortáveis, porque não é como a nossa casa, que a gente já senta tudo apertadinho, porque a gente se conhece. Né? Num lugar como esse estranho, você vai sentar um longe do outro, você não quer a pessoa te esbarrando. Então, prestem atenção para dimensionar a quantidade de poltronas certas, de assentos certos, e para não deixá-los considerando as pessoas muito próximas. Uma outra coisa importante, estude se a recepção vai ter monitor, televisão ou painel informativo. Analise o posicionamento desse equipamento. Gente, é um outro erro muito comum. Primeiro, a distância do painel até a pessoa, às vezes ele é enorme e o sofá é super próximo, então você fica até com dor nos olhos, porque aquilo incomoda. Ou, às vezes, ele está posicionado de uma forma que ninguém consegue assistir. Outro dia eu entrei num consultório assim. A impressão que deu é que eles mudaram todo o layout e esqueceram de mudar a televisão, porque ninguém assistia. Ficava quase que você tinha uma dor no pescoço para assistir aquilo. Então, se é para o cliente usar e assistir um monitor, uma televisão, um painel informativo, ele precisa ficar bem posicionado. A gente precisa ver o conforto da pessoa nesse sentido. Agora, vamos partir para a questão dos lavabos. Lavabos ou banheiros. A gente viu que tem já lavabo lá no predinho, no ambiente que vocês receberam o projeto. Aquele projeto é existente. Eu não sei se cabe o raio de 80 centímetros, vocês que vão analisar isso. Eu só peguei o projeto existente e coloquei para vocês pensarem, tá? O ideal é de largura ter no mínimo 80 centímetros para o vaso e 80 para o lavatório, e você ter um raio de giro de 80 centímetros, livre, para você não ficar esbarrando. Então, professora, eu não tenho, diminui o tampo, escolhe outro tipo de cuba, faz um tampinho reto, muda a cuba de lugar, estuda uma forma. A porta de abrir é ruim, muda para a porta de correr. Existem muitas soluções para a gente usar para melhorar o uso do lavabo ou do sanitário. Uma coisa importante que a gente tem que lembrar quando a gente fala de ergonomia. Todas as teorias, todos os princípios, métodos, tudo que foi feito foi otimizar o bem-estar humano. Lembrando, levando em conta as tarefas, os postos de trabalho, os produtos, mas as pessoas não são todas iguais. Então, observe se o seu cliente ou se a pessoa que ele vai atender é o homem padrão, né? Ou se ele está fora do homem padrão. Então, é importante. Eu, por exemplo, estou fora. Né? Na minha casa, eu tive que fazer as coisas dentro do padrão, porque meu marido é muito alto, né? E aí eu tenho o apoio de pé, tenho um monte de coisa para me ajudar. Mas vale a pena você estudar. Você vai fazer um consultório que atende criança? Então você tem que pensar um pouco na criança também. Vai ter um espaço destinado para ela? Ou o seu cliente é uma pessoa que é muito alta, que às vezes é desconfortável para ele o espaço de 80 centímetros, que ele tem a perna muito comprida. Então, aí vale a pena você analisar a pessoa e não só a questão do homem padrão. E quando a gente fala, então, de fugir do homem padrão, a gente entra aqui na questão de acessibilidade, né? A acessibilidade, ela é uma norma que cada vez mais tem sido exigido em todos os locais de trabalho, locais comerciais, e é muito, muito importante a gente saber sobre isso. E aqui eu trouxe os diferentes tipos de pessoas que são considerados portadores de necessidades especiais. Desde uma pessoa que usa uma bengala,
até a pessoa que realmente anda com cadeira de rodas. Então, eu tenho a pessoa que tem a visão, né, uma dificuldade de visão, eu tenho a pessoa que usa muleta, eu tenho a pessoa que usa andador, e eu tenho a pessoa que usa cadeira de roda. Tudo que eu fizer para a cadeira de roda atende todos os outros portadores de necessidades especiais. Lembrando que um portador de necessidade especial não é necessariamente uma pessoa que nasceu com aquilo. Muitas vezes a gente se torna um portador de necessidades especiais. Se eu quebro uma perna e preciso usar uma cadeira de roda ou preciso usar uma muleta, eu passo a ser, por um período, um portador de necessidades especiais. Então, muitas vezes a gente fala assim, eu ouço muitos colegas até de trabalho reclamando, por que eu tenho que adaptar esse ambiente? Por que o cara tem que entrar aqui? Porque pode acontecer até que o próprio cliente, o próprio dono de estabelecimento, de ficar com uma necessidade. Então, eu não sou contra a lei, eu acho ela muito importante, acho que a gente precisa sim, para não excluir as pessoas, precisa inserir essa questão dentro do nosso projeto. E aí, a norma fala, e é muito comum vocês ouvirem esse nome, que chama módulo de cadeirante. Módulo de cadeirante é essa medida de 1,20 por 80 centímetros. Essa medida, ela acompanha, ela é uma referência em projeto de arquitetura. Então, toda vez que eu vou dimensionar algum espaço que precisa caber a cadeira de roda, eu desenho esse tracejado, esse retângulo tracejado de 1,20 por 80. E aí eu sei que o módulo de cadeirante está cabendo naquele espaço. Por que da onde sai o módulo de cadeirante? Sai mais ou menos dessa referência da cadeira de rodas. É claro que existem vários modelos, vários tipos, mas aí dentro daquele de 80 por 1,20 cabe todas as cadeiras. Então, onde que eu preciso, dentro do meu projeto comercial e corporativo, saliento que é sobre isso que nós estamos falando, porque a norma tem muito mais coisa, mas que para esse caso, desse projeto, ela não cabe. Então, para esse tipo de projeto, primeira coisa, eu preciso analisar as entradas e saídas. Todos vocês têm que olhar se a entrada tem uma superfície regular, se é contínua, se é antiderrapante, se tem o percurso livre. Então, se a pessoa vai entrar, vai ter que ir até um balcão de recepção, do balcão vai ter que ir depois até a sala para atendimento. Se for atender cliente, eu preciso, então, ter isso livre. Observe, se eu fizer, por exemplo, o cliente de coworker, se ele não atender ninguém, se for um escritório para ele trabalhar sozinho, eu não preciso atender isso. Isso é uma norma para quando eu recebo o cliente, ok? A largura mínima de corredores é de 1,20 e inclinação mínima de 2% para piso interno e 3% para externo. No caso aqui, a gente não vai ter piso externo, porque já é dentro do corporativo, né? E todas as entradas e saídas têm que estar em nível. Às vezes, a gente tem esses desníveis de soleira. Então, se o desnível for até meio centímetro, a cadeira sobe. Então, eu não preciso fazer nada. Se o desnível for entre meio e 1,5, ou seja, mais do que meio, até 1,5, eu posso chanfrar com 50% de inclinação, ou seja, 1:2. Então, eu preciso fazer uma soleirinha chanfrada. Mais que isso, é tratado como rampa. Mas no caso aqui do nosso projeto, a gente não tem nem desnível, o nosso é reto. Portas e aberturas. Todas as portas precisam ter largura mínima de 80 centímetros. Então, numa porta, a gente tem folha de 82 centímetros, só que 2 entra dentro do batente. Então, a gente tem uma largura de 80. Então, qual é a folha de porta mínima para um cadeirante passar? 82 centímetros, porque daí eu garanto a 80 de passagem. E a altura livre mínima de 2,10. Isso é o padrão mesmo de uma folha de porta. Todas as estradas e saídas em nível ou possuem rampa. Então, todas as portas precisam ter 80 no mínimo. E observe que interessante isso aqui. Se o seu cliente for abrir a porta, né? Se for um cadeirante que for abrir, quando ele chegar, ele precisa conseguir chegar, encostar a cadeira, chegar aqui de frente, e aqui precisa ter 30 centímetros do batente espaçado no corredor aqui. Por quê? Porque ele vem com a cadeira aqui para o lado para poder abrir a porta. Então, para o lado de fora, para o lado que a porta abre, que é o lado de dentro, eu preciso no mínimo de 1,5.
1,60 do batente até o espaço que ele vai usar, porque é onde ele vai puxar a porta. Para fechar, ele precisa de menos, 1,20 por 30. Isso é o modo de abertura de porta. Então, é importante porque se eu puser uma poltrona bem aqui, ó, o cadeirante não consegue abrir a porta. Ele não abre, não tem espaço para ele ficar. Todas as maçanetas têm que ser tipo alavanca, que é o mais comum na realidade. E a altura entre 90 e 10, que também é bastante comum. O que mais? Puxador horizontal, quando eu falar de sanitários. Preciso ter sanitário para PNE? Para o caso de corporativo, não. Só tem um tipo de cliente que vocês vão ter que colocar, que é para prática esportiva. Então, quem estiver fazendo academia de luta vai ter que ter pelo menos um sanitário para PNE. Então, é legal que vocês vão exercitar essa parte de projetar um sanitário PNE. Para a porta de sanitário, PNE é portador de necessidades especiais. É a sigla que a gente usa para falar sobre... É que não se usa deficiente, né? Porque é o que eu falei, na realidade, ele pode ser um portador. Eu que viajei. Tá? Então, você precisa instalar um puxador como esse aqui da foto a 90 centímetros. E, normalmente, a gente instala um alumínio ou uma chapa que é resistente a impacto. Porque a cadeira de roda, ela bate aí, né? Para ele poder abrir. Por que no sanitário isso é importante? Porque, normalmente, ele vai sozinho. Né? No sanitário, ele quer entrar e sair sozinho. É muito desagradável, alguém tem que necessariamente entrar com ele dentro do sanitário. Muitos fazem tudo sozinho. Então, por esse motivo, é importante, então, eu ter essa porta com esse puxador, porque daí ele consegue fazer sozinho. Para a porta para o banheiro, a porta pode ser 80 centímetros, mas para passagem de práticas esportivas tem que ser 1 metro. Então, aquela porta de entrada, que a gente falou que para os outros pode ser 80 centímetros, onde tiver prática esportiva tem que ser 1, tá? Banheiro adaptado, PNE. Então, quais as características de um banheiro PNE? Tudo isso vai ficar guardado, tá lá no Classroom, vocês podem consultar na hora que vocês forem projetar, é muita informação de medida. Aqui eu só estou explicando para vocês poderem projetar. Então, esse banheiro só é exigido, no nosso caso, para academia de luta. Mínimo de medida, 1,5 por 1,70. Professora, mas o banheiro que existe lá não tem essa medida. Não tem mesmo, você vai ter que considerar que você vai demolir, como eu disse na outra unidade, vocês não podem demolir sem ter a consultoria de um arquiteto. Eu e o André seremos o arquiteto consultor de vocês. Então, a gente está permitindo vocês fazerem demolição para adequar a norma, tá bom? Então, você pode aumentar, você pode desistir daquele banheiro, criar um do lado. Quer dizer, existem muitas soluções para vocês fazerem. E eu vou falar um pouquinho disso, de mudança de hidráulica e elétrica, quando eu for falar de hidráulica e elétrica, tá? Que ainda não é na aula de hoje. Então, no mínimo, ele tem que ter 1,50 por 1,70. Por quê? Porque eu preciso que ele consiga girar com a cadeira de roda aqui dentro, tá? Então, aqui tem um vaso, então eu sempre tenho as barras, uma barra na profundidade, uma barra na lateral. Precisa seguir essas medidas? Precisa seguir essas medidas, estão em norma. Quando um banheiro de deficiente ele é vistoriado, se ele não tiver nessas normas, ele não é aprovado. Então, precisa seguir todas as medidas, tá? Quando eu falo da bacia, a bacia, ela tem que ter 46 centímetros. Existe uma bacia própria para PNE, existe. Mas a gente vê em alguns lugares que a pessoa às vezes não quer comprar porque é uma bacia mais cara, então eles elevam, fazem um degrauzinho e põem a bacia um pouquinho mais para cima, porque a nossa bacia convencional ela é mais baixa. Ela dá uns 6, 7 centímetros de diferença, dependendo do modelo. Por que precisa ter 46, gente? Porque é a altura do assento, mais ou menos, da cadeira de roda. Se tiver muito baixo, ele cai quando ele vai fazer a transferência. Sair da cadeira de roda e entrar no vaso. Eu tenho válvula hidra. A gente não usa a descarga com caixa acoplada, porque eu não consegui instalar essa barra quando eu tenho caixa acoplada. Então, por isso, eu preciso ter a válvula hidra. E a papeleira
também tem uma altura destinada. Então, tudo é pensado na medida dessa pessoa, do cadeirante, tá? Ô, Márcia, Sim. mas existe da Deca bacia de PNE com Sim. caixa acoplada. Então, mas aí já é própria para PNE. Aí você tem que consultar na norma, existe uma brecha na norma, quando você usa com caixa acoplada, a barra, em vez de ser aqui no fundo, ela tem que ser em pé. Existe essa possibilidade, é uma barra um pouco diferente dessa que eu falei. Entendi. Márcia, licença rapidinho. Claro. A porta do cadeirante, ele abre para fora ou para dentro no banheiro? Sempre para fora, Laís. Sempre para fora, tá. Sempre. Porque como o banheiro é pequeno, ele não consegue abrir a porta e entrar dentro do banheiro, a não ser que ele seja muito grande. Então, normalmente, essa medida de 1,5 por 1,70, a porta abre para fora. Sempre. Olha, gente, eu já conversei com eu já fiz muito projeto de acessibilidade, que é o projeto para adaptação do portador de necessidades especiais. E uma das coisas que eu já ouvi muitos usuários falarem é que a porta de correr é melhor para eles acionarem do que a porta de abrir. Então, eu tenho usado muito nos meus projetos a porta de correr. Ela só não pode ter o trilho no piso. Então, ela precisa ter o trilho no alto, em cima. Porque eles falam que é mais fácil para eles abrir e fechar a porta de correr do que a porta de abrir. Tá? Então, fica aí uma dica para vocês. Quando eu falei de Oi, pode falar. Essa barra que você falou aí atrás, no slide anterior, atrás, perto da... Aqui. Essa aí perto da descarga, por que tem essa barra atrás? Então, vou mostrar para você, ó, no próximo slide, ó. Olha o tipo de transferência que existe. Dependendo da deficiência que a pessoa tem, né, do que ela tem de dificuldade, a norma fala que ela pode fazer a transferência para o vaso de 4 formas. Na lateral do vaso, perpendicular ao vaso ou na diagonal. Então, quando ele faz na diagonal ou na lateral, ele precisa dessa barra para poder passar da cadeira para o vaso. Senão, ele não consegue apoio, entendeu? Uhum. Então, por isso que existe, porque existe todas essas formas de transferência. Tá? Tá, obrigada. Para lavatório, a regra é bastante simples, na realidade você precisa considerar que ele vai chegar com a cadeira, então de novo aparece o módulo de 1,20 por 80, a perninha dele entra um pouco aqui embaixo. É importante que você não tenha gabinete, não pode ter gabinete embaixo do lavatório, armário, nada, precisa ficar livre para ele poder entrar com a cadeira, se aproximar e conseguir lavar a mão. Então a altura dele é entre 78 e 80 do piso, eu vou mostrar uma próxima foto. Sem colunas ou gabinetes. E as torneiras, de preferência, ou essa que a gente chama de monocomando, ou tem umas alavancas que é própria para esse tipo de uso, ou a de sensor. Na verdade, hoje em dia, o que a maioria tem falado para mim é que a de sensor é a melhor para o uso deles. Então, o lavatório segue essas medidas, tá vendo? Eu tenho a barra lateral, ó. Aqui é um lavatório de meia coluna, e aqui é um lavatório de coluna. Então, eu posso ter, mas eu tenho que tomar cuidado com essa distância, para ele poder chegar aqui com a cadeira. E o espelho... Oi? A coluna, como que ele chega com a coluna? Então, se você tem... Não, ele chega porque ele entra... Tá vendo aqui, ó, esse desenho aqui, Tuca? Que tem que ter no mínimo 25 centímetros. Então, aqui, ó, até aqui onde ele entra com a perna, precisa ter 73 centímetros livres de altura. Porque é aqui que ele vai entrar com a perna. Então, se o modelo permitir obedecer essa medida, você pode considerar a coluna. Mas precisa obedecer essas medidas. Entendeu? Da coluna até a coluna... tem quantos centímetros? 25 centímetros. Ah, tá. Tá? Uhum. Sobre o espelho, não sei se vocês sabem, mas os espelhos precisa ser inclinado, né? Por quê? Porque ele não se enxerga, né? Não é como a gente, ele não tá em pé, ele tá sentado.
Então, precisa ter uma inclinação de 10 graus para poder, e a borda tem que ter, se tiver a 0 graus, ele tem que estar mais baixo do que o padrão. Se ele tiver na medida padrão, que normalmente a gente instala, que é de 1,10 m, o espelho precisa estar inclinado. Não sei se vocês vão projetar mictório, mas eu coloquei aqui, né? A questão do mictório também é caber o módulo de cadeirante, tá? E ter as barras laterais. A gente dificilmente coloca mictório, tá? Em banheiro PNE. É só se é um lugar muito grande que a gente projeta com mictório. Chuveiro. Por que eu tô pondo chuveiro? Porque se alguém quiser projetar vestiário com chuveiro dentro da academia, não é obrigatório, mas fica aí uma sugestão. O chuveiro, então, precisa ter esse formato. Professor, ele precisa ter esse recuo de 30 centímetros? Precisa. O que eu faço com esse espaço que sobrar? Não faz nada. Às vezes a gente deixa como um vazio, às vezes a gente usa para instalar armário para o outro lado. Então, ele precisa, no mínimo, ter uma largura de 90 por 95. Ele tem esse banquinho em que eles fazem a transferência, ele encaixa a cadeira, e para ele conseguir transferir da cadeira para o banco, a cadeira precisa encostar 30 centímetros para trás, por isso que tem esse recuo. E aí ele passa, então, para o banco de apoio e consegue tomar banho, do jeitinho que tá aqui, ó. Tá? Então, aqui tem algumas alturas das barras, do banco. Como eu disse, não é obrigatório vocês fazerem, mas eu coloquei para vocês terem conhecimento. O que a gente vai fazer com tudo isso que a gente ouviu, né? Ergonomia, acessibilidade. Na verdade, não tem nenhuma atividade para vocês fazerem e me entregarem hoje. O que eu quero é que vocês analisem todas as referências e façam anotações delas. Então, meu cliente vai ter uma recepção, não vai ter? Puxa, quantas pessoas ele atende? Quantos espaços de assento eu preciso ter? Eu vou ter televisor? Eu não vou ter? Eu vou ter 2 salas, vou ter 3 salas? Quantas mesas eu preciso ter? Eu vou ter uma copa? Não vou ter? Então, faz todas as anotações referentes a essas necessidades do seu cliente. E analise também a norma de acessibilidade. Então, presta atenção se as passagens estão com 80 centímetros na porta, se os corredores estão com 1,20 m para o cadeirante passar. Anote tudo aquilo que você considere que é importante. E eu também deixei já lá no Classroom, eu pus aqui o livro Neuffer, mas eu não deixei só o Neuffer, não. Eu deixei o Neuffer e deixei, desculpa, um manual de acessibilidade que a Prefeitura de São Paulo desenvolveu. Vou parar de compartilhar aqui a minha tela. Esse manual, ele é um manual muito, muito útil, que traz, assim, de forma bastante prática, já como eu disse, a norma é muito extensa, né? A NBR de acessibilidade é muito grande, a norma. Então, a Prefeitura de São Paulo fez um manual só para pontos comerciais. Então, colocou lá tudo que tem que ter. No caso, algumas coisas vocês não precisam entrar, vocês só vão entrar nessas questões que eu pontuei aqui. Mas porque tem coisas que é para teatro, locação, templo de igreja, esses vocês não precisam lá. Mas eu deixei lá porque eu acho que é uma referência boa para vocês até guardarem para vocês e terem em mãos quando forem fazer outros projetos, tá? Eu tenho feito bastante projeto de acessibilidade e aí queria passar essa questão para vocês. É importante a gente saber fazer acessibilidade, entender de acessibilidade. Eu peguei outro dia um projeto, só passando a experiência para a gente encerrar por aqui, né? Eu fui procurada por uma igreja lá em São Paulo que precisava instalar acessibilidade. E eles tinham um projeto já de acessibilidade feito por um arquiteto. Só que esse projeto, o arquiteto demolia uma parte do edifício. E assim, a obra estava saindo R$900 mil, uma coisa assim absurda, só para atender a acessibilidade. Claro que tinha que instalar elevador, que é caro, tinha umas questões caras. Mas quando eu fui procurada, eu falei, não é possível que não tenha uma solução mais fácil, né? E o projeto já estava até em aprovação na prefeitura, uma correria assim. Então, só para passar, eu peguei o projeto, reestudei, como eu conheço bem a norma, fiz todo o estudo e trabalhei em cima dele, entreguei, esse projeto foi aprovado na prefeitura, não voltou nenhum comunique-se, que a gente fala, que é quando a prefeitura pede para alterar uma coisa ou outra, não voltou nada, foi totalmente aceito.
E para vocês terem ideia, o valor da obra, que era 900 mil, caiu para 340. Então, assim, às vezes a gente acha que todo mundo faz igual, né? Por que eu estou colocando isso aqui? É claro que então, não é assim. A norma, ela precisa ser entendida e interpretada. Ela dá chance da gente fazer de muitas formas diferentes. A gente tem que pensar o que é melhor para o cliente em termos de tanto de projeto, mas em termos de orçamento também, né? Pensar em todos os aspectos, para que a gente consiga, então, fazer o que é melhor para ele e agradá-lo e respeitar as normas e tornar aquele ambiente o mais bacana possível. Ô, prof, como que Sim. você fez assim de diferente, assim, tentando explicar rapidamente, que caiu tanto o orçamento desse banheiro? Então, na verdade, não era um banheiro, era uma obra de uma igreja, eram vários andares, na realidade. O dele estava muito caro porque ele demolia várias lajes e criava no nível. Eu não demoli laje nenhuma, eu usei o que a gente tem dentro da norma de criar rampa, de usar as plataformas elevatórias e eu simplifiquei o projeto, a execução nesse aspecto, entendeu? Uhum, Isso barateou demais, assim. Na verdade, eu nem imaginava que ia baratear tanto, mas no final deu uma enorme diferença. Então, a gente sempre tem que pensar. Por isso que é legal, às vezes a gente acha que a norma é chata, que a gente tem que ficar estudando, mas é importante a gente saber algumas coisas, como essa do mobiliário que eu passei para vocês, a altura da mesa, a altura da cadeira. A gente mesmo usa o espaço e a gente não conhece, né? É tão bom quando a gente passa a conhecer e poder aplicar isso no nosso ambiente mesmo, né? Passa a ser muito, muito agradável, assim, para o uso. Certo, gente? Alguém tem mais... mesmo, porque eu mexi no meu escritório aqui, né, que eu pus as fotos, só que a pessoa esqueceu do espaço da cadeira entre a bancada e a minha... Eu tive que soltar tudo, quebrar tudo e aumentar a bancada mais para frente, aí eu deixei com 90 centímetros. Agora eu tenho espaço para girar a cadeira. Eu esqueci disso. Então, agora, se você fosse fazer hoje, você não esqueceria mais, Tuca. Agora também você nunca mais vai esquecer, porque na prática mais ainda, né? E lá na academia, você falou que a gente tem que fazer o banheiro para PNE. Sim. Só que o professor falou que tem que ter chuveiro. Então, tem que fazer um chuveiro PNE. Ah, é? Sim. Ixi, tem masculino, feminino, criança e PNE? Não, Nossa. na verdade, você pode fazer, se você quiser o PNE, você pode fazer um único unissex. Ele é usado, a pessoa tem que esperar, né? Se tiver 2 pessoas para usar, ela espera. Você pode ter um só pela norma. Aí vai depender um pouco. Eu, assim, sempre que eu vou passar a minha experiência como pensando no usuário. Sempre que eu posso incluir o banheiro PNE dentro do banheiro coletivo, eu faço. Sempre que eu tenho espaço. Porque eu acho que a gente, querendo ou não, exclui um pouco esse cliente, entendeu? Eu excluo um pouco ele. Então, se ele vai, por exemplo, com mais algum colega, aí o colega vai para o vestiário e ele tem que ir para o outro. Não pode ir com todo mundo, porque não cabe ele lá, a cadeira não entra. Então, eu acho um pouco desagradável. Sempre que eu posso, eu coloco. Agora, uma solução que tem muito acontecido, tanto em shopping, como em outros lugares, escola, é o banheiro familiar. Vocês já devem ter visto isso, que é um banheiro que atende o cadeirante, mas às vezes também tem um vaso infantil junto, ou tem as duas coisas, é um banheiro que pode entrar a família, então às vezes, por exemplo, é muito comum a mãe ir com uma criança que é menino e uma criança menina, e aí ela tem que ir com os dois, em que vestiário que ela entra? Entendeu? É difícil, porque às vezes são 2 crianças pequenas. Então, o que ela tem que fazer? Se tiver um banheiro familiar, que seja para criança, ela entra naquele banheiro, ela já dá banho nos 2, já troca os 2, porque aí só é ela que vai estar lá. Então, é uma opção bacana também, entendeu? Não, porque o professor, ele falou que hoje a academia, eles têm o banheiro de criança dentro dos 2, entendeu? Por exemplo, tem o masculino com um vaso menor para criança, e o feminino a mesma coisa. Não tem 3 banheiros, só tem 2, mas com o da criança lá dentro. Daí eu estava pensando de colocar o cadeirante também, fazer tudo tipo... Sim, pode ser.
o masculino com o cadeirante, entendeu? Mas aí eu vou ter que fazer 2. Se eu não fizer... Sim, se você separar por sexo, você vai ter que fazer 2. Banheiro, lá não vai ter espaço para isso, que o banheiro é um banheirico. Não, mas vai ter... Não, mas aí você vai aumentar o banheiro, né? Porque o espaço da academia tá bem grande, viu, Tuca? Eu aumentei bem a área de vocês para poder ter espaço para projetar o banheiro. E você falou que não vai poder mexer no shaft, né? Vai ficar o quê? Umas colunas dentro do negócio? Fica umas colunas, fica aparecendo umas colunas, mas isso é super comum dentro dos prédios, tá? Então, fica falou mesmo. Que na academia não pode ficar, na área do tatame não tem como ficar, tipo, coluna no meio. Tem que Sim, ficar mas tem área livre, que cabe o tatame. Eu já fiz esse exercício antes de passar o ambiente para vocês. Tem 2 locais que vocês conseguem colocar a área de tatame que ele pediu. Tá bom. Tá? Quando a gente for começar a projetar, aí eu vou ajudar vocês, eu e o André vamos ajudar vocês que estão fazendo a parte de luta para visualizar esse tipo de coisa, porque, como eu disse, é um pouquinho mais complexo, né? Em termos... Só porque o uso é um pouco diferente, então, por causa disso, é um pouco mais difícil de vocês imaginarem tudo junto. Amanhã, gente, o que eu vou fazer? Amanhã é o dia que vocês vão começar, então, a pensar no layout, tá? Então, vocês vão pegar aquele projeto e começar aí a colocar o que seu cliente pediu, a dimensionar, usando essas questões de ergonomia, de acessibilidade, pensando nos espaços, tudo que vocês já estudaram. Eu vou gravar uma aula para amanhã, em que eu vou explicar como desenhar, relembrar vocês um pouquinho no CAD, como inserir os mobiliários e tal, que vocês podem buscar e desenhar no CAD, como fazer isso no SketchUp. Eu não vou ensinar vocês a fazer o 3D no SketchUp. Eu só vou ensinar vocês a montar uma planta humanizada, para aqueles que quiserem. Eu vou gravar um vídeo explicando bem de forma bem simples. E vou postar uns 2 vídeos de planta humanizada feita à mão, que pega a base do CAD que eu dei para vocês e desenha o resto da mão e colore. Então, eu vou colocar esses vídeos para inspirar vocês aí para começar a fazer layout, tá bom? Tá, professora. Não é amanhã, não, né? Sim. Já. Não é para amanhã, não. Eu comecei Tá a bom. pensar já no layout, até mesmo para me desenvolver, para mim imaginar já eu dentro do local. Eu queria saber o que eu posso fazer com o banheiro. Eu vou poder mudar eles de lugar? Deslocar eles do lugar? A gente Então, vai fazer vamos lá. uma estrutura embaixo para poder passar os canos? Não. O que acontece, Laís? Quando a gente fala de... Vou abordar já isso aqui, então, para ajudar vocês. Quando a gente fala em edifício corporativo, significa que a tubulação ela passa de cima até embaixo, na mesma posição. Certo? Por isso que existe o shaft, que são aqueles buracos que passam tubulação. Eu posso mudar um pouco de lugar o vaso, se eu criar um enchimento de piso, por exemplo. Então, eu tô com o vaso aqui, quero andar ele 50 centímetros para o lado, dentro do banheiro, ou fora do banheiro, mas numa parede que dá 50 centímetros da posição que ele tá. Eu posso. Como eu tenho uma inclinação para o esgoto, eu vou fazer um enchimento aí de uns 10, 12 centímetros pela minha experiência, e eu consigo. Mais do que isso, eu não consigo mexer. Porque eu teria que mudar a tubulação de lugar. E aí eu não posso, porque a descida do esgoto... Oi? Aí fica um degrau no banheiro, para entrar no banheiro, vai ficar um degrau Sim, mais... Isso mesmo, fica um degrau. Na verdade, Tuca, o André falou com vocês ontem sobre piso elevado ou não? Não. Acho que não. Não, por favor, não. Não? Eu vou buscar essa referência. Não sei se eu vou conseguir colocar. Eu tenho esse piso no banco. Porque eu então, piso elevado. Normalmente. Lá, para quem olha, para quem vai no caixa, fica da minha altura mesmo. Sim. Eu não preciso da cadeira alta, porque eles elevaram o piso e tem toda a fiação, tudo que é troço, passa embaixo. Por baixo, então. Piso elevado. É um degrau bem altinho que eu tenho para sair da onde eu estou para entrar na parte de tesouraria, entendeu? Exatamente. Piso elevado é um piso que ele tem uns pezinhos e ele existe para que você passe toda a tubulação de fio por baixo dele.
Quando a gente precisa subir o nível do banheiro, a gente usa o piso elevado no escritório, porque daí a gente fica tudo elevado, entendeu? Tudo em nível. Por isso, o ideal é tentar não mexer na tubulação de banheiro. Se você quiser aumentar, quebrar a alvenaria, mas mexer aonde está a tubulação, onde está o shaft, você não pode mexer. Você pode criar mais, entendeu? Então, por exemplo, eu tenho um vaso, eu vou precisar criar 4, 5, eu crio na mesma posição da parede, porque daí eu corro tudo pela parede. Então, não seria possível a gente mudar de local, então, seria nesses locais já existentes, correto? Isso, porque a tubulação desce por aí, entendeu, Laís? Eu não tenho como descer a tubulação em outro ponto. Não é como uma residência, que eu posso cortar o piso e passar por baixo. Eu faço o esgoto, por exemplo, que se eu puser mais um vaso, ele vai ter que ser ligado naquele que já está. Não, o esgoto... No caso de vocês que vão fazer academia, que vão ter que projetar mais vasos, mas não são tantos também, viu? Porque, para você ter ideia, para a prática esportiva, se eu não me engano, é um vaso para cada 50 pessoas, a norma pede. Entendeu? Então, assim, eu não sei quanto... Ele falou quantos vasos ele precisa? Não citou. Ele só falou que precisaria do sanitário e do sanitário de cadeirante, né? Que eu esqueci o nome. Então, eu acho assim, vocês não vão precisar por mais do que... Criança também. De criança. Mas eu acho assim, para vocês terem ideia, eu acho que vocês não precisam por mais do que 2 vasos para cada sexo. Tudo bem, mas daí tem a parte do chuveiro para a gente poder estar colocando o chuveiro para pessoas, né, e com deficiência. Então seria 2 chuveiros, 2 lugares para tomar banho. Sim. A pia dá para usar todo mundo dá para usar a mesma lavabo de mão, né? Sim. Mas eu acredito que vai ficar pequena naquela parte para projetar 2 ambientes. Não é pequeno, não. É grande. Para tipo 2 unidades de banheiro? Não cabe sim, é bem grande o espaço. Pode ter certeza. Não, é muito grande, dá para fazer muita coisa. Não, dá para fazer muita coisa, já vi. Porém, eu queria mudar o banheiro totalmente de lugar. Então, mas você tem vários pontos de banheiro ali. Você pode fazer o seu banheiro em qualquer um daqueles pontos. Mas não seria nenhum daqueles pontos. Então, mas tudo bem. Não tem jeito, aí é o que a gente recebe, é a realidade, né? Interessante. Tá? Também não tem academia assim em prédio desse jeito, né? Normalmente não tem. Mas acho que é fictício, né? É mais difícil. Mas tem pilates, tem coisas similares. É que a gente quis trazer um cliente diferente para vocês. Mas é fictício local, né? Também, entendeu? Não é proibido. Você quis trazer foi uma coisa para enrolar a gente, isso sim. Não vem reclamar não, porque eu dei a opção de desistir. Mas foi bom, é um desafio gostoso. Eu dei a opção de mudar, então vocês não podem agora ficar bravos. Não, eu gostei. É só não gostei da parte do banheiro. Mas eu vou ajudar vocês no banheiro. Fiquei triste com o banheiro. Eu vou ajudar vocês. Eu desisti porque eu achei que era uma boa para aprender, entendeu? Como eu achei que ia ser mais difícil, eu falei, então vou ter mais coisa para prestar atenção. Com certeza. Por isso que eu peguei ele também. Tem que ter mais. Então, por isso. Todo mundo vai aprender. E deixa eu dar um recado final aqui pra gente, que é o seguinte, a maioria dos clientes de vocês estão interessados em participar da apresentação do projeto. Então, no dia que vocês forem apresentar, vocês vão apresentar para eles, tá? Vão se preparando, tá bom? Uau! No ao vivo? Ok? No ao vivo. Eita! Eu não tenho coragem de fazer isso, não. Mas você está se formando. E na vida real, Tuca, como que vai ser? Virou TCC agora o negócio. Foi a Tati, não foi a Tuca. Desculpa, Tuca! É que a Tuca sempre chora as pitangas, né, Tuca? Desculpa, Tuca. Eu não tô vendo aqui a tela. É que acendeu o T, né? Tem 2 T, daí a gente tem 3 T. A gente 3 T. Mas é um exercício bacana, gente. É melhor vocês fazerem isso enquanto a gente está estudando do que depois fazer sozinho ao vivo. É verdade. Para um outro cliente. Vamos já começar a fazer. Gostoso.
Por falar nisso, deixa eu aproveitar antes que eu esqueça. Ontem, aquela aula do André, ele falou que deu um problema na gravação, mas queria postar. Mas assim, a gente já compartilhou o nosso trabalho lá no grupo do WhatsApp, mas tá faltando ainda umas pessoas colocarem. Então vamos aí, gente. Ajuda todo mundo. Pra vocês mesmo, porque eu perdi a aula de ontem. Aí eu pedi A no grupo. Celeste tá na luta também? Ou trocou? Eu não entendi o que você perguntou. A Celeste, ela tá com o jiu-jitsu também ou ela trocou? Não, ela trocou, né, Celeste? Troquei, sim. Quem mais que tá além da gente? São vocês. Ah, então tá bom. Tá? Aí, já chegou o forro aqui pra mim já. Obrigada, gente. Tá bom, gente? Então, oi, fala. Eu não recebi a resposta do cliente. Você não recebeu? O seu é o Bruno? Quem que é o seu? O meu é advogada. Ué, deve ter dado algum problema. Vou te enviar de novo, porque dela eu tenho faz tempo. Ah, mas você mandou o briefing? Mandei. Ué, por onde que você mandou? Eu mandei pelo Classroom. Porque eu acho que não tá aqui, por isso que não foi. Mas vamos fazer assim, ó. Eu vou olhar de novo, Rochelle. Se eu não conseguir que ela responda rápido, eu te mando o briefing que ela respondeu para os outros colegas. Porque daí já muitos são iguais, né? Tá. A sua mãe recebeu, né? Você recebeu? Eu mandei para ela. Eu mandei. O dela eu tinha certeza. Tá. Porque o dela foi um dos últimos que eu mandei. Por isso que eu tinha certeza que eu tinha mandado. Ah, então tá. Tá bom? Tá bom. Gente, então vão pensando aí, vão deixando as ideias correrem. Amanhã eu vou postar a aula. Vocês podem começar a pensar, mas só para deixar vocês tranquilos, a semana que vem toda a gente vai trabalhar com layout, tá bom? Ok. Ok? E amanhã você vai pôr essas aulas que você falou? Amanhã eu vou postar a aula de como fazer uma planta humanizada. Tá, beleza. Bom? Fiquem com Deus. Obrigado por vocês terem entrado. Eu gostei da aula ao vivo, porque a gente vê e interage com vocês. Beijo, boa Tchau, noite. beijo. Gente. Obrigada. Boa noite. Tchau, boa noite. Ela respondeu. Ai, eu não vi. Camila Ribeiro. Quem que é Camila Ribeiro?
para mim.